Tem muitos fundos que querem investir nesse momento em BaaS. Poxa, BaaS, nesse momento, vai ter valuations maiores, porque existe um interesse grande de investidores nesse negócio. A pergunta para esse fundador, né, para esse detentor do equity da empresa, é falar, vamos entender como é que o seu tempo pessoal e a sua dedicação para esse negócio se alinha com o plano de negócios da companhia. Em que momento e por quanto tempo você se vê nessa jornada? A gente cuida desse momento tão especial na vida dos empreendedores, que é passar pelo momento de M&A, seja de novo captando recursos ou fazendo uma venda total ou parcial da companhia. É isso que a gente é especializado lá. Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo a um Fintech Fusion, sou Rogério Melfi e vou falar aqui, bater um papo com a Ludmila. Por favor, se apresente, Ludmila. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho da minha história da IGC, conversar sobre o momento de mercado e M&A. Eu sou uma das sócias da IGC. A IGC hoje é a maior operação independente de M&A da América Latina. Nós somos focados em assessorar empreendedores, então é o nosso DNA, né? Cuidar da jornada de famílias e fundadores de empresa, nos mais diversos setores, mas especialmente em serviços financeiros. Eu lidero essa área hoje lá dentro e estou lá há 21 anos numa construção de quase 3 décadas de IGC, empreendendo nesse mercado brasileiro e ajudando a construir um pouquinho da história de fusões e aquisições no Brasil e apoiando empreendedores em outras histórias. Legal. Explica pra gente aí, para começar um pouco, o que é esse M&A, o que é fusão, aquisição, como é que funciona esse mercado um pouco, dá uma visão geral, assim. Legal, vamos lá. M&A é uma sigla, né, que a gente usa muito, mas eu diria que a gente tem 3 grandes transações dentro dessa sigla, né? Uma delas é o processo de levantamento de capital, seja, né, via Venture Capital, Private Equity, Family Offices. Então, é uma transação de capital no caixa da companhia para financiar um plano de crescimento, né, e dar continuidade numa operação em que, basicamente, a gente está olhando para uma sociedade entre o investidor e aquele grupo que tem esse plano de negócios. Isso pode ser em estágios diferentes de vida, né, da companhia. Se for na fundação ali, provavelmente é um anjo, né, que está entrando. Se for mais para frente, é um série B, série C, e aí aparecem os nomes que a gente está acostumado a ouvir. O segundo perfil de transação é uma venda, né, e aí pode ser parcial, total, mas tem uma característica muito mais de troca societária do que associativa, como na primeira, né. O dinheiro é no bolso do sócio, né? Ou seja, tem um dinheiro cash out, né? Que é o que a gente fala nos nossos jargões. E uma pode se combinar com a outra, então eu posso ter uma transação que seja um misto de dinheiro para fomentar o crescimento da companhia e liquidez no bolso do sócio, uma venda de participação societária, relevante ou não, então isso pode ou não envolver o controle da companhia. E a terceira transação é quando eu tenho uma companhia comprando outra, né? Então, ela está no processo de aquisição, né? Nas 2 primeiras eu falei um pouquinho de venda. E a terceira é a compra, olhando no lado reverso da moeda, né? Dentro da IGC, a gente é especialista em assessorar as 2 primeiras e ajudar o empreendedor, o empresário a passar por esse momento, né? A IGC foi fundada em 97, justamente visualizando que os bancos que assessoravam transações naquela época assessoravam muito compradores de companhia e os empresários não tinham quem os assessorasse, né, a passar por um processo que muitas vezes é único na vida da empresa, né, na vida daquelas pessoas. Se não é único, ele não vai se repetir muitas vezes para que você tenha tempo de aprender a fazer, né? Sim. Além do emocional envolvido. E ele é muito relevante no patrimônio do indivíduo. Então, ele, de novo, pode até ser a segunda ou a terceira vez que você está passando por um M&A, mas aquela transação ela tem uma proporção no patrimônio, na construção de anos de trabalho.
Então, você tem um assessor para te ajudar a passar por esse momento, se preparar, conversar com os compradores corretos ou com o futuro sócio correto, se você está captando dinheiro, saber quais são as estruturas possíveis de você acomodar diferentes visões, né, numa negociação, buscar a companhia também como um norte negocial, né? Então, privilegiar pontos de governança ou mesmo de funding que estejam alinhados com o propósito da companhia é importante, né? Alinhar a cultura, né, desses futuros sócios é outro ponto muito importante. Então, você ter o assessor, ele vai te ajudar a evitar muitos erros, né, pela experiência dele, a acertar nesse casamento, né, nessa combinação, a maximizar preço numa negociação, seja por estruturas, seja por um processo competitivo, seja pela hora certa de estar fazendo o processo de M&A vis-à-vis o momento da companhia, né? Então, é isso que a gente faz. A gente cuida desse momento tão especial na vida dos empreendedores, que é passar pelo momento de M&A, seja, de novo, captando recursos ou fazendo uma venda total ou parcial da companhia. É isso que a gente é especializado lá. A gente gosta de pegar os empresários no colo, os empreendedores, e falar, vamos junto aqui nessa jornada do teu M&A. Boa. E pensando aqui, mas qual que é o momento certo da empresa, de repente, fazer isso? Você falou de desde captar, então ela pode estar lá começando os primeiros clientes, está nisso, e daí vai atrás de um VC, alguma coisa assim, já é o momento. Não, ela tem que, sim, mas ela tem que estar faturando 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões. Ou, enfim, tamanho de mercado e qual o tamanho que vocês atendem, como é que vocês trabalham assim nisso. Vamos lá. Eu acho que o momento de fazer transação depende muito do seu plano de negócios, né? Tá. Então, uma coisa é um plano de negócio que não demanda caixa, né? E você quer captar porque você quer trazer um sócio que tem uma expertise em crescimento de companhia, ou numa internacionalização, ou numa nova geografia, ou em te apoiar em aquisições, né? Então, o dia a dia da companhia não demanda caixa, tá? Ela está rodando, mas tem um plano específico. Mas você quer atrair um sócio, às vezes até, de novo, a gente está falando aqui, né, de fintechs, setor regulado, às vezes você tem um extra de caixa para um capital regulatório, ou para se preparar para uma mudança regulatória e você reforçar o PL da companhia é legal, né? Então, uma coisa é você demandar caixa e precisar, né? A outra coisa é você estar buscando um sócio para te agregar no teu plano, né? Acho que são visões diferentes. Sim. De forma geral, todo momento da companhia é possível e passível de captação. O que vai diferenciar, obviamente, é o nível de risco que esse plano apresenta e o valuation que ele vai capturar, né? Então, se eu ainda tenho só uma ideia, né? Nenhuma execução, nenhuma métrica histórica, nenhum unit economic provado e tudo mais, eu vou ter um grau de incerteza ao aportar esse dinheiro e investir na companhia. Né, eu ainda não tenho provas, né, para conseguir precificar adequadamente. Na dúvida, né, eu sempre tenho um desconto. Né, então, você tem uma penalidade de valuation. Não, agora eu tenho um negócio super bacana, alto crescimento, um mercado comprovado, um moat, né, criado, ou seja, aquela barreira de entrada, clientes fiéis, um business de receita recorrente. Bom, aí a taxa de desconto ela começa a descer, os valuations começam a subir, você tem mais interessados para investir, então você tem um ambiente competitivo, né, na sua rodada. Então, eu acho que o ponto é olhar muito para esse plano de negócio, né? Todos os momentos da companhia são possíveis de levantamento de capital. O que vai diferenciar, obviamente, são valuations, né? Vis-à-vis o risco do momento que a companhia se encontra na sua jornada e o número de interessados, né? Então, assim, tem um capital hoje, a gente brinca que é mais fácil levantar 50 milhões de dólares do que 5, né? Por quê? Porque eu tenho mais dinheiro alocado dentro desses gestores que estão no capital de crescimento do que dinheiro alocado nos gestores de venture capital. De early stage. Legal. Sim. Então, esses são os momentos. Falando um pouquinho de saída, né?
Aí, depende muito da maturidade do negócio, né? E do que você busca capturar com isso. Eu, às vezes, tenho clientes que são jovens, falam assim, olha, eu sei que não é o melhor momento da saída dessa operação, mas eu me encantei com outro negócio e eu quero fazer outra coisa da minha vida nesse momento. Então, tá tudo bem eu estar saindo, deixando ainda um grande espaço de crescimento e de valuation e de apreciação dessa empresa para o novo comprador, porque eu quero fazer outra coisa, né? Aí eu brinco que tem o ROIC, né, o retorno do tempo das pessoas, né? Que é um ativo que a gente sempre olha, a gente conversa com os fundadores para pensar em saída e fala, não tem certo e errado, tem uma decisão de vida, né? Você é o cara que quer fazer uma nova captação, aumentar a tua aposta e continuar no próximo ciclo da companhia, porque as companhias elas vão mudando de ciclo, né? Um ciclo de desenvolvimento de produto, depois um ciclo de ampliação de mercado, depois de novos produtos e serviços em cima. Às vezes a monetização não vem no primeiro momento, vem no segundo momento. Então, a pergunta para esse fundador, né, para esse detentor do equity da empresa, é falar, vamos entender como é que o seu tempo pessoal e a sua dedicação para esse negócio se alinha com o plano de negócios da companhia. Em que momento e por quanto tempo você se vê nessa jornada? Seja como um gestor, seja como acionista, mas vamos alinhar essas duas coisas. E dentro disso, dá para fazer, de novo, saídas em momentos de companhias mais jovens e mais arriscadas, né? Ou companhias mais maduras, com fluxos de caixa mais previsíveis, né? De novo, eu tenho compradores diferentes para esses momentos, mas a saída ela é possível. Obviamente, você vai maximizar muito mais, tanto quanto você já tem uma empresa que seja boa para você ser dono para o resto da vida, né? Sim. Eu falo que a empresa boa para ser vendida é a empresa que você não precisa vender. Primeiro, porque te dá uma liberdade frente aos momentos de mercado, escolher bons momentos, ter os compradores corretos na mesa, ter a disponibilidade, né, dos compradores naquele momento também. Então, essa é a melhor empresa para ser vendida, aquela que você não precisa fazer, né, e que ela está com seus pontos de governança e estratégicos totalmente endereçados, né? Aí, se você quiser, eu posso discorrer mais sobre eles, mas essa é a empresa boa. Não, pode sim, mas o que eu achei interessante, assim, vai muito do plano de negócio e um outro modelo que é o próprio perfil do empreendedor. Se ele é aquele empreendedor começou a trabalhar no mercado que estava pouco regulado, que dele podia inovar mais, que ele podia, enfim, menos compliance, etc. Aí passaram 3, 4, 10, 7 anos. Ele cresceu de uma maneira que ele fala, nossa, isso aqui é igual um banco, sei lá, dentro do nosso segmento. Não quero mais. Dele, não quero mais isso. Eu não posso fazer tal coisa, eu não posso. Então, ele prefere, talvez, enfim, o exit dele nesse momento para daí empreender novamente, aí, na maioria dos casos, que nem você colocou. Assim. Acontece bastante. Eu acho que assim, é do perfil do empreendedor gostar de escalar business, né? Então, de começar, né? Sair ali da concepção das ideias, trazer para o mundo real. Quando a empresa é menor, tem uma cultura de tribo, né? Tem uma cultura de time, as pessoas são muito próximas, tem uma energia de trabalho que é muito motivadora, por mais que empreendedor tome muita bomba na cabeça, né? Que a gente sabe que empreender não é fácil, mas ainda com todas as dificuldades de você tirar uma ideia do papel, esse ambiente, né, de começo, de startup, né, de fintechs, ele é muito gostoso. A gente vê nos clientes aquela vibração, aquela energia, o quanto aquilo é gostoso. Nossa, quando tem o Série A, é a materialização de que estão no caminho certo, estão fazendo a coisa certa, de que mais alguém comprou o sonho, de que está sendo construído algo muito legal. Quando vem um Série B, ele já vem com uma carga de responsabilidade. Então, agora, assim, eu posso errar, mas peronomútil, já vai me custar mais esses erros, a empresa já começa a ganhar um papel mais institucional. Muito comum, né, nas fintechs, ganhar uma cobertura regulatória maior, uma proximidade da entidade reguladora, né? Então, você está saindo ali do nosso sandbox, né, em que o regulador estava deixando você criar, pensar, inovar e tal, até para disruptar o sistema.
E nesse momento, geralmente, o regulador já aparece, você já começa a ter que fazer reports diferentes, você já começa, né, a colocar um nível de governança, né, que não é o ambiente do empreendedor ou que a maioria deles se sente confortável. Quando você vai para um série C para cima, né, essas complexidades elas começam a aumentar, né? Você geralmente começa a chamar a atenção também dos concorrentes incumbentes, né? Porque enquanto você era pequeno, os incumbentes estavam lá assim, olha, você não afeta aqui as minhas linhas. Teoricamente, quase que você não tem concorrência. Você está num lugar que era um vazio, era um vácuo lá e você consegue trabalhar. A gente fala assim, tem um white space, né? Tem um espaço em branco no mercado, você se inseriu ali. O incumbente, ele não está nem preocupado com você, porque ele fala assim, eu não sei nem se esse cara vai viver, se ele colocar essa ideia em pé, né? Quando você está numa série C para cima, você já começa a atrair a atenção, né, desses incumbentes, olhando, vendo o que você está fazendo, às vezes mudando políticas de produto e serviço dele para te incomodar, né? Para criar algum nível de dificuldade, para que você tenha mais dificuldade em escalar o teu negócio e competir eventualmente com o dele. Então, a dinâmica começa a ficar diferente. É a hora que os founders ou o grupo fundador, né, os late founders, eles já não dão conta mais de fazer a gestão sozinhos da companhia. É a hora de atrair um outro capital humano com perfil executivo, né? Colocar essas duas culturas juntos, né, do mundo corporativo, executivo, com regras, métodos, né, e processos, junto com a cultura empreendedora, é um momento muito delicado na vida das companhias, muito rico do ponto de vista humano, né, com essas personalidades que precisam andar juntas, mas muito delicado. E geralmente essa é uma hora, né, que o empreendedor ele começa a perder um pouco daquele gás do começo. Porque ele começa a sentir que ele adorava aquele clima disruptivo, da tribo, de escalar, de testar, de errar, né? De sentar na reunião e comer pizza com os funcionários, né? E de até ser o dono mesmo. Exato. Aí ele começa a entender que já não é mais assim, né? As reuniões começam a ficar grandes, os processos começam a entrar, de novo tem o ambiente regulatório, tem o ambiente competitivo, e alguns viram e falam, olha, a minha paixão mesmo é criar negócios. Eles são pessoas de 1000 ideias, então, assim, muito, muito, muito comum, né? Hoje, nesse ambiente que a gente vive, depois de anos, né, de startups no Brasil e do capital de Venture Capital que fomentou, né, esse ambiente nos últimos 15 anos de Brasil, a gente já vê com muita recorrência, né, fundadores que fundaram a segunda, a terceira, né, venderam com sucesso e foram atrás de fundar outros negócios, justamente se enxergando em agregar valor e mais construir valor nessa curva entre fundação e um série B, série C, mas aí vendendo para um estratégico e deixando o estratégico agregar na vida da companhia nessa institucionalização, que é muito característica do incumbente, que ele já está acostumado com o processo, já está acostumado com os N mil Know Your Clients que tem, né, as grandes instituições, e a partir dali ele sabe crescer o business, como ele fez com outros negócios, e vai muito mais com essa cultura do que com a cultura empreendedora inicial. Então, isso acontece muito no Brasil, né? Embora a gente tenha excelentes exemplos, aí acho que Nubank, Credita, são grandes exemplos do setor, de companhias que já que continuam, né, ao mesmo tempo mantendo um pouco do espírito empreendedor, obviamente, né, porque nasceram aí, né, nesse ambiente de fintechs, de startups, de pensar diferente, de buscar um espaço diferente dos incumbentes. Já estão aí para lá dos seus série C, então e continuam ali com esse espírito, mas, de novo, proporcionalmente entre o número de companhias fundadas e aquelas que rompem aí essas barreiras de anos e séries e escalas de crescimento, o mais comum é, de fato, o empreendedor, naquele momento entre o série B e C ou pós-série C, ele buscar uma saída. E o último complemento, eu juro... Por favor, fique à vontade. Também muito característico da idade dos fundadores e do ciclo da companhia. Porque
Quando você está ali no série B, C, né, a companhia geralmente está entre 7 a 10 anos, né? E capital no Brasil sempre foi caríssimo, né? Empreender no Brasil é muito difícil, porque o capital é escasso e caro. Então, o fundador, ele geralmente vendeu o apartamento que ele tinha. Tá, ele pegou os recursos próprios. Pegou os recursos próprios, não viu dividendo, e ele sabe que o business pode já estar gerando caixa, mas que às vezes ainda vai demandar algum capital empregado ou vai demorar para gerar uma certa liquidez. E aí é a hora que ele enxerga o momento pessoal dele, né? De realizar patrimônio dele está na empresa, né? Realizar patrimônio, poder talvez dar para a família um nível de conforto, né? De falar, poxa, eu vou realizar esse sonho aqui, vou tangibilizar ele na minha conta corrente, vou prover para minha família uma coisa que eu talvez por anos fiquei adiando, e aí vou me lançar em outra jornada empreendedora que vai falar mais comigo do que esse momento da companhia que eu fundei, que já ficou grande. Você falou de cultura algumas vezes. Normalmente nesse processo, né, parte do time, a maioria do time, enfim, vai junto. Então, assim, tem algumas aquisições, algumas fusões que é muito mais, às vezes, o pessoal fala, né? Mais pelo time do que realmente o que tinha, né? Então, um alto time de tecnologia especializado em alguma coisa e etc. acaba tendo isso. Como é que funciona essa cultura? Se de alguma forma vocês também apoiam ou não? Normalmente o próprio empreendedor fica 1, 2, 3 anos nessa operação, né? Como é que é essa fusão de pessoas, assim? Vamos lá. Acho que quando a gente fala de pessoas, né, numa operação, a gente tem que olhar para a pessoa do acionista e desse futuro sócio. Então, se eu estou falando com um fundo, né, não é uma conta corrente, né? Tem um gestor de dinheiro que representa, né, aqueles investidores. E esse gestor e essa gestora, ele também traz uma cultura para a companhia, né? Tá. E eles, como sócios, vão imprimir, né, essa cultura nas decisões, que aí vai passar para o time de gestão da companhia. Falando um pouquinho da cultura, né, no ambiente societário, né? Na EGC a gente tem um cuidado enorme em discutir isso muito com os clientes. Por quê? Porque a gente enfrenta casos em que o cliente fez uma série A, ele chega para falar com a gente e a gente percebe que existe um descontentamento com o quadro societário. Ou seja, quando ele captou o dinheiro da série A, tiveram promessas de ajuda, de apoio com esse investidor que não aconteceram. Então, tem uma relação ali que não é ruim, mas tem uma certa frustração. Sim. Depois tem, às vezes, coisas que acontecem de que aquele investidor investiu pensando em sair num horizonte mais curto, né, por conta do tempo do fundo dele, e o empreendedor tem uma demanda de um capital mais permanente, né? Então, o que a gente cuida quando a gente vai fazer as transações é começar a alinhar todos os interesses para que não gerem essas frustrações. Seja uma cultura do empreendedor que fala, eu quero apoio, então não adianta eu trazer um fundo que seja hands-off, né? Ou seja, que seja passivo, porque o empreendedor... Só o recurso financeiro. É isso, ele está esperando apoio. Do mesmo jeito que não adianta aquele empreendedor que fala, eu não quero saber de ninguém, me dando pitaco no dia a dia, eu trazer um capital que seja muito ativo, né? Então, a gente se preocupa com esse tipo de alinhamento. Prazo do fundo versus o uso do recurso na companhia, né? Então, se eu estou falando em captar para uma companhia que o ciclo financeiro ou o ciclo do plano de negócio dela é muito longo, não adianta eu trazer um fundo que já está numa safra de saída, né? Vai ser um problema ali na frente. Então, a gente cuida muito desse alinhamento de cultura societário para que isso traga uma estabilidade para a companhia nas decisões de gestão do dia seguinte, para que esse time possa executar o plano de negócios com tranquilidade e brigar com o mercado. Sim, e não dentro de casa, né? Do ponto de vista de pessoas, né? Muitas transações, de fato, acontecem motivadas pelo time de gestão ou pelas pessoas que estão ali criando produtos e soluções, né? A gente toma muito cuidado com as pessoas no processo. Seja em expô-las, né? Para que elas possam decidir sabendo como vai ser o dia seguinte, né? Seja em criar estruturas negociais
que preservem a companhia. Então, a gente já fez transação de empresa de tecnologia com um grande banco, em que a gente negociou uma estrutura, né? E foi muito legal, porque a gente conseguiu mostrar para o banco que se ele não respeitasse essa estrutura que a gente estava sugerindo, ele ia comprar e não levar a companhia. Começa a perder. Ele ia pagar, né, uma quantia relevante e bacana, mas no dia seguinte, o principal ativo da companhia, que eram as pessoas, iam se sentir desmotivadas, porque a grande alegria, né, delas estarem trabalhando era justamente aquele ambiente empreendedor, disruptivo, tecnológico, de criação. E o ambiente interno do departamento de tecnologia do banco não é esse. É um ambiente de infraestrutura, é um outro ambiente. Então, o que foi bacana, né? A IGC conseguiu mostrar, né, junto com o cliente, a importância disso. E isso foi preservado na transação. E aí, obviamente, a gente construiu toda uma governança e uma arquitetura de transação para garantir isso no dia seguinte, mas não como uma coisa ruim, mas sim uma coisa positiva para o comprador, de garantir que ele comprasse e pagasse e levasse aquilo que ele tinha visto como um grande valor na transação. E do lado do cliente, uma alegria muito grande. Por quê? Porque ele fundou uma companhia, né? Na época tinha mais de 1.000 pessoas, e que ele ia perpetuar o negócio e não assim, poxa, vendeu, no dia seguinte foi todo mundo embora, né? E a companhia não ficou em pé e tudo mais. Então, eu acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter. Quando a gente tem algum cliente que quer fazer uma aquisição, a nossa recomendação é, antes dele pensar em olhar para ativos, com quem que ele vai falar e pensar em negociações, ele fazer um dever de casa interno, de primeiro entender se ele tem recursos pessoais para cuidar da integração. Porque se você não tiver um time que vai pensar em como acolher o time da empresa que está vindo, né? Essa transação ela vai se perder na comunicação entre as pessoas. Às vezes gera rivalidade, desmotivação. Então, a primeira coisa, assim, o cliente chega e geralmente ele fala assim, não, meu time é super enxuto, ninguém tem tempo de cuidar do assunto. Então, a gente fala, não, calma. Então, primeiro você precisa resolver dentro da sua casa, o seu time precisa ter tempo para fazer o que eles precisam fazer. E a gente precisa de um tempo extra de alguns departamentos para cuidar desse filho que vai chegar, né? Para quê? Para que esse processo de integração, principalmente naqueles 180 dias iniciais, ele seja muito bem conduzido, porque senão você faz a ótima transação do péssimo negócio, né? Você compra e não leva. Não leva. Infelizmente, empresas de tecnologia, pessoas, né? Às vezes, quando você tem uma empresa de produto e tudo mais, industrial, você ainda consegue preservar com uma integração mal feita. Mas empresa de serviço é um desastre. Então, você precisa se preparar para gerar valor naquela transação, né? E aí as pessoas às vezes falam, poxa, mas e se eu pagar mais barato e tudo mais? E eu falo, olha, tem preço e tem valor, né? Às vezes, se você pagar um preço um pouco mais caro, mas você de fato extrair muito valor, não vai fazer diferença aqueles 10, 20, 30% que você pagou de preço mais caro, porque você vai gerar muito valor, né? No processo de integração, no processo de sinergia, às vezes até na motivação das pessoas, em como elas vão produzir depois. Agora, se você pagar 20%, 30% mais barato, mas tiver um processo de integração muito ruim, isso não vai destruir o valor que você pagou. Então, na prática, vai custar caríssimo para você, né? Legal. E das fusões, aquisições, enfim, desse movimento que você está vendo no mercado brasileiro aqui, principalmente dentro das fintechs, você acha que estão sendo bem-sucedidos, mal-sucedidos? Os que você acompanha mais de perto, mas assim, você citou alguns exemplos, né, de alguns bancos e realmente, assim, pegar aqui, você acabou falando do Nubank, né? Daí, assim, ele fez aquisições de algumas empresas e tudo mais. Então, foi uma estratégia dele. Ele precisava de mais produtos. Putz, tem uma de investimento, eu já vou trazer aqui. Daí, para a conta internacional, ele já resolveu fazer parcerias, enfim. Então, é uma empresa que está trabalhando com vários modelos. Mas não o caso específico deles, né? Falando de uma maneira mais genérica, o mercado financeiro, que
tá bem ativo nesses últimos 20 anos, enfim. Você acha que ele vem fazendo esse processo bem? Ele tem mais que amadurecer ainda? Como é que você vê esse? Não, eu acho que assim, o mercado amadureceu com o tempo, né? Então, eu acho que a gente está hoje num ambiente brasileiro muito bacana, em que, né, as transações elas acontecem, seja captação de recursos. De novo, hoje a gente tem uma fonte, né, de dinheiro muito mais abundante, embora cara, né, por conta do risco Brasil, mas muito mais abundante do que há alguns anos atrás. A gente tem um universo de muita liquidez no setor financeiro, né? Você tem diversos compradores para os mais diferentes perfis de ativos, seja no mundo do crédito, no mundo dos seguros, no mundo do BaaS. Então, assim, você tem, né, infraestrutura de mercado de capitais, você tem diversos compradores, é um ambiente líquido, isso é bacana, né? A questão toda de M&A acontecendo, ela é muito drivada por alguns pontos adicionais, né? Então, a gente estava falando aqui antes de começar da mudança regulatória, né? Sim. O regulador, ele muitas vezes fomenta o surgimento de determinadas companhias quando ele quer aumentar o nível de concorrência, né? A gente viu isso acontecer lá nos anos 2015. 2012, com a lei das IPs lá, mas surgindo isso. A gente viu lá em 2012, né, ele surtindo os efeitos em 2015, universo de pagamentos, né, não tinha IP, né, quando eu comecei a fazer M&A, não tinha IP, não tinha arranjo. Um parênteses rápido assim, começo dos anos 2000 eu trabalhava numa empresa a gente vende internet banking, né? E brigando com o pessoal do comercial para vender. Ele, não surge banco toda semana e tal. 10 anos depois, e sim, começa a ter. Né? É isso. Então, assim, toda vez que o regulador, né, ele abre brechas, ele dá a chance de nascer ali um ecossistema de companhias novas, trazendo outras tecnologias, né? E essas companhias, elas de fato vão crescendo, até que depois ele dá uma apertada no regulatório e isso gera uma nova consolidação, né? Isso a gente viu acontecer em pagamentos, depois a gente viu acontecer em outros subsegmentos, né? Hoje eu acho que a nossa disrupção mais recente é no crédito, né? E aí a gente viu o que aconteceu com o ambiente de crédito no Brasil nos últimos anos. Outro assunto muito importante que driva M&A, né? Quando o custo de capital cresce, então a gente acabou de viver aí um aumento de taxa de juros, né? Para os incumbentes, investir em ideias novas, greenfield, se torna muito arriscado, né? Quando você vai e fala assim, não, eu vou comprar uma empresa que já faz isso, eu tenho um nível de risco menor, porque eu estou vendo a tecnologia acontecer, eu tenho um time que já está afinado trabalhando naquilo e produzindo resultados. Eu tenho, às vezes, uma receita, eu tenho, às vezes, um resultado, uma previsibilidade, né? Então, para um incumbente, em ambientes de taxa de juros alta, não dá para brincar de tentativa e erro e de errar, né? É mais barato ir às compras e isso fomenta M&A, né? Por quê? Porque ele está comprando mais previsibilidade naquilo que ele precisa para preencher o quebra-cabeça estratégico dele, né? O outro ponto que M&A traz, tempo, né? Às vezes, pode até ser mais barato contratar lá uma empresa de tecnologia para desenvolver um robô de atendimento ou um score de crédito ou um mecanismo, né, de concessão de seguros ou mesmo uma ferramenta de venda de produto financeiro pela internet ou pelo WhatsApp. Mas, se eu tenho uma empresa que já provê aquele produto, serviço ou que entrega aquilo de outro formato, né, eu estou comprando tempo. Porque, às vezes, de novo, não tem dinheiro que consiga fazer aquilo acontecer de forma orgânica mais rápido, né? Mas se eu estou comprando uma ferramenta, uma operação, um grupo, um time que já está operando, eu estou comprando tempo. E, às vezes, o tempo na jornada estratégica e de mercado, né, e concorrência, ele é relevante e ele produz muito mais valor, né, do que o preço da aquisição em si. Então, esses são drives que movimentam o mercado de M&A
nesse setor de fintechs. Seja o ambiente regulatório, né? Então, às vezes, quando o regulador vem e aperta um pouco a regulamentação, muitas vezes ele faz com que as fintechs tenham que captar mais dinheiro, né? Para reforçar seus balanços. O tempo, né? E, às vezes, também o ponto de você se manter competitivo. Né? Tá. Porque a inovação tecnológica ela é muito rápida, né? E muitos incumbentes não conseguem, por uma cultura dentro de casa, processos, burocracia, foco. Né? Às vezes são verdadeiros elefantes que, para se mexer, né, demoram muito. Então, para se manter competitivos, com companhias mais ágeis, mais flexíveis, com um processo de tomada de decisão mais rápido, eles precisam ir lá e fazer aquisições para preencher e não ficar para trás. Né? Então, acho que esses são grandes impulsionadores do mercado de M&A, especialmente aqui no setor financeiro, e que acho que nos últimos anos a gente viu tudo acontecer no Brasil, nos mais diversos segmentos do mercado. Legal, cada vez mais maduro aí, assim. Dúvida aqui, como é que você ajuda aí o empreendedor, essa empresa, a entender o valuation certo dele naquele momento? Porque é o que você acabou comentando, assim. Tem a situação dela, como ela está, se ela precisa daquele capital, se ela não precisa, e toda essa demanda de mercado, de repente, você faz muito sentido para a estratégia dessa empresa, você faz isso. Então, daí tem todo... Nessa jornada, como é que vocês conseguem apoiar, ajudar isso daí? Vamos lá. A gente brinca na IGC com todo mundo que está entrando, a gente fala assim, eu vou te dizer aqui, uma empresa, o setor, quanto ela fatura, o lucro, me dá o valuation. Né? E você pode fazer 3 perguntas. Né? Tá. Bom, pelo menos ainda tem 3 perguntas. Né? E brincadeiras à parte, assim, na verdade, o que a gente quer é que essa pessoa faça uma única pergunta. Né? Que é quantos compradores essa empresa tem, porque esse é o valuation. Né? Ou seja, brincadeiras à parte, obviamente a gente adota as metodologias todas de mercado, a gente vai olhar caso a caso, né? E o momento da companhia, de novo, se é uma companhia que ainda está no momento de mais risco, se é uma companhia que já tem uma previsibilidade de fluxos e retornos, se é um negócio de capital intensivo, se sim, se não, o grau de dependência dela de determinadas coisas. Mas o que a gente não pode tirar do radar nunca, né, é quantos compradores tem esse mercado. Né? Porque isso vai drivar valuation. Né? É muito importante. Por isso que quando o cliente chega lá, a gente faz um trabalho muito de entender com ele aonde essa companhia está hoje, aonde ele quer posicionar essa companhia para o futuro, para a gente entender o ambiente de saída do futuro e aí a gente consegue, de fato, afinar todas as premissas de valuation. Tá? Então, te dando uma resposta, a gente vai usar fluxo de caixa descontado, a gente vai olhar para transações, a gente vai olhar para empresas comparáveis, mas, acima de tudo, dentro da IGC, a gente fala com os grandes compradores de cada subsegmento do mercado no Brasil e fora. Então, a gente está sempre com o radar de mercado totalmente ligado, de saber assim, não, tem muitos fundos que querem investir nesse momento em BaaS. Poxa, BaaS, nesse momento, vai ter valuations maiores, porque existe um interesse grande de investidores nesse negócio. Olha, os estratégicos hoje estão comprando inteligência artificial. Né? Então, poxa, vamos procurar fintechs que tenham inteligência artificial envolvida, né, na sua plataforma. Elas vão valer muito mais. Então, assim, obviamente, se a gente tem um nível de interesse maior, vamos ter valuations melhores, mas a gente vai aplicar isso tudo à luz das metodologias de valuation de mercado. Legal, boa. E os compradores desse mercado de fintech são um pouco diversos também, porque é fintech, com bancos incumbentes, então com sistema tradicional financeiro, ou mesmo varejo, saúde, de repente interessado em fintech e tudo mais, assim. Como é que você vê? É comum também em outros mercados? Eu conheço mais o sistema financeiro. É comum isso em outros mercados? Ou o sistema financeiro é diferente nesse aspecto? Assim? O sistema financeiro, ele abarca, né, os outros setores, porque basicamente ele é a concretização das transações que foram acontecendo ao longo de outras cadeias, né? Ou ele permite e viabiliza as outras cadeias, né? Então, ele perpassa
os outros segmentos econômicos, né? Além disso, a gente tem, dentro do setor de fintechs, do setor financeiro brasileiro, um nível de tecnologia empregada altíssima, né? Então, às vezes, você tem determinadas tecnologias de detecção de fraude, de cripto e coisas que, muitas vezes, elas vão ser utilizadas em processos industriais, em validação de compliance, em outros subsegmentos, porque é um ambiente, né, que tem que lutar com fraude, que tem que lutar com uma série de problemas de segurança. Então, muita tecnologia é desenvolvida dentro do setor financeiro e que vai expandir para outros segmentos. Por isso que eu acho que a gente vê muita transação acontecendo dentro do segmento, mas também de fora, né, buscando companhias assim. Isso acontece em alguma medida nos outros setores, mas longe de ser o que acontece por aqui, né? E, de novo, muitas vezes, para alguém de outro setor, ele quer dominar aquela última ponta da transação, que é o relacionamento final com o cliente, que acontece através do meio de pagamento, né? E dominar aquela experiência, né? Porque é a última conversa com o cliente final dele. Então, por isso também que ele busca, através desse movimento de não ser uma empresa do setor, fazer um processo com uma empresa do setor financeiro. Porque é o último elo com o cliente final dele e ele quer cuidar disso também. Ou ele quer ter uma gestão melhor do capital de giro dele no processo de recebíveis. Então, a gente vê uma motivação, muitas vezes, de outros setores a vir para cá, né? Mas a gente vê pouco cruzamento entre os outros setores em si. Em si, tá. Não, legal. Porque o setor de fintech, realmente, assim, setor de construção acaba se interessando e porque daí financia aquilo dentro da cadeia de valor dele ou mesmo para o cliente final. Então, tem todo um ecossistema aí. O setor financeiro, ele, de novo, ou ele tem a última ponta de ligação com o cliente final, né? Então, e aí as empresas querem cuidar disso. Ou ele está intrinsecamente ligado ao balanço das companhias, né? A receber, a pagar, Isso. No capital de giro. Na operação. Né? E na operação do negócio. Às vezes tem business que a margem é tão apertada, né, que ele fazer uma melhor gestão do capital de giro entre o contas a receber, né, o desconto desse recebível e o contas a pagar, faz uma diferença brutal na margem do negócio, né? Então, deixa eu trazer para dentro de casa uma fintech, né, ou essa última ponta para que eu tenha uma melhor gestão do meu business. Bom, e daí tendências um pouco, você falou em algum momento assim, um pouco de IA. Daí a gente vê que para o próximo ano, né, quando eu olho, inteligência artificial vai continuar ainda crescendo, despontando. O que aconteceu de uns 2 anos para cá aqui com o ChatGPT, assim, caiu na cara de todo mundo que tem que fazer alguma coisa, assim. E o sistema financeiro ainda precisa evoluir muito em alguns aspectos aí de UX, de experiência, que dá para fazer isso. Tokenização, criptoeconomia também é um negócio que esse ano foi muito falado, mas que eu vejo que para o ano que vem vai ter muito. Como é que, assim, o que eu quero trazer aqui como pergunta, né? Eram coisas que, de repente, assim, há 5 anos atrás o cara estava lá empreendendo, trabalhando com IA, ele não tinha esse glamour todo. Tokenização, blockchain também ficou... Quando fala de Bitcoin, criptomoeda é uma coisa, daí tem um boom, mas quando você estava falando de tokenização de ativos, nem tanto. Então, como é que funcionam essas ondas, esses ciclos, essas tendências, assim? Como é que vocês acompanham isso? Não, a gente acompanha na latência, né, das companhias. Então, acho que inteligência artificial é o ponto atual, né? E a gente está vendo uma busca por isso, né, muito grande. Não precisa ser uma não precisa ser uma empresa de inteligência artificial, mas é uma empresa de pagamentos ou uma empresa de processamento que tenha alguma ferramenta de inteligência artificial envolvida no seu processo. Então, isso a gente está vendo uma demanda muito grande, né? Há anos atrás, era meio estranho pensar nesse assunto, era meio estranho você pensar num robô interagindo no meio dos processos, né, de aprovação de crédito, no score, né, nesse... Eu brinco assim, né? Antes, quando eu era atendido assim, por
ainda, né? Se eu sou atendido por um robô, aquele chat de atendimento, eu só ficava lá, eu quero falar com o humano, eu quero falar com o humano. Se me derem um atendimento no tipo chat GPT, eu prefiro ele. É isso, né? Hoje eu assim, não quero mais falar com o humano, né? Por favor, me tragam um robô. Eu acho que assim, a pandemia acelerou demais, né? O processo a digitalização como de um todo. tecnologia embedded, né? Nessas ferramentas todas. A gente aprendeu na tecnologia a fazer diversas coisas, né? Mesmo, do ponto de vista documental, do ponto de vista, né? O mundo se digitalizou numa velocidade que foi exponencial durante a pandemia. A digitalização, obviamente, trouxe, né, toda essa chamada para o ambiente de inteligência artificial, porque agora tem os dados todos digitalizados, né, possíveis de consulta desses, né, supercomputadores, né, que conseguem processar, né, as coisas como antes ninguém conseguia pensar. Então, acho que a pandemia, quando ela trouxe tudo para o mundo digital e tudo precisava transitar, né, de forma que os humanos não se tocassem, né, fez com que toda essa base de dados passasse a ser acessível para esses robôs que estavam ali meio, né, sem muita massa crítica. Então, agora está tudo lá. E aí você permite, obviamente, eles irem ficando cada vez mais inteligentes e responsivos e melhorando o grau, né, da resposta e da qualidade técnica. Porque o problema todo de nova adoção de tecnologia é que, no começo, geralmente, ela não traz uma experiência disruptiva. Ela traz uma experiência marginalmente melhor, né? E aí, tem algumas que vão melhorando rápido e tem uma certa graça, uma certa aceitação. Tem outras que acabam ficando para trás, não entra na moda e cai em desuso. Eu acho que o que a pandemia fez, ela forçou essas novas tecnologias a, de fato, existirem e passarem a fazer parte, e aí a experiência com elas é cada vez melhor, né? Se você começou a usar o ChatGPT há 1 ano ou 2 atrás, poxa, a experiência de hoje muito, mas infinitamente melhor, né? E quem começar a usar daqui 2 anos, poxa, vai ser um negócio que você vai falar, meu Deus do céu, né? Eu não sei se você teve a oportunidade, mas agora dá para você falar com o Papai Noel através do ChatGPT. E é incrível isso aí para uma criança. E daqui 2 anos vai estar muito melhor. Sim, o Papai Noel vai estar na frente dele, né, materializado. Você tem óculos de realidade virtual, que é o máximo. Então, enfim, as experiências, elas vão melhorando muito. E dentro disso, de alguma forma, tem que trazer isso para o sistema. Tem que trazer isso para o usuário. Por quê? Porque ele está acostumado aqui nesse ambiente, ele vai olhar e falar, pô, por que meu banco não é assim? Por que minha fintech não é assim? Porque esse serviço eu ainda tenho que fazer tal coisa, sendo que aqui eu já consigo fazer uma experiência melhor. Perfeito, né? A gente falou muito do ambiente financeiro levar muita disrupção tecnológica para outros setores por conta, né, da questão, especialmente de segurança, envolvendo o dinheiro, né? Mas é muito real, né, que agora as pessoas elas querem ter no ambiente financeiro a mesma experiência que elas têm no aplicativo de pedir comida, que elas têm, né, no aplicativo de pedir um táxi ou mesmo no supermercado, né? Então, elas querem ter a mesma experiência de atendimento na hora de comprar um consórcio, na hora de um financiamento, né, de como entregar a papelada para um crédito do apartamento novo. Então, o setor financeiro, né, está sempre buscando também incorporar essas experiências, né, vinda dos outros setores do consumo e da economia. Boa. Ludmila, a gente falou um pouquinho de desafios, mas eu queria que você focasse mais, mergulhasse aí nos principais desafios que um empreendedor tem, que a empresa tem, quando ela está durante esse processo. Vamos lá, acho que o primeiro ponto é entender o timing certo de fazer as coisas, né? Infelizmente, às vezes os empreendedores estão tão ocupados com o dia a dia da companhia, eles esquecem de fazer o processo de fundraising e aí ficam muito apertados ou contra o relógio num processo de capital raising, né? Um processo de M&A demora de 6 a 8 meses, mais ou menos, né? E não é legal para o empreendedor, ele está muito apertado de caixa, discutindo a vinda de um sócio. Porque essa é uma discussão que tem que ser feita com serenidade, com calma. É um alinhamento de longo prazo. E se você está apertado no curto, você vai tomar a decisão errada, né? Então, acho que a primeira coisa para passar por um M&A, você tem que estar
com uma cabeça tranquila, né? A gente sabe que na vida das startups é sempre um mar de emoções, os times são enxutos e tudo mais. Não é isso. Mas se tem um buraco de caixa, uma demanda mais curta, é melhor tomar uma dívida antes para você não se apertar no movimento societário de equity por um capital que você precisa no curto prazo. Então, acho que esse é um primeiro ponto que algum nível de paz você precisa ter que te garanta um processo de M&A que, de novo, não é um processo que estralou o dedo vai acontecer. Segundo ponto, estar preparado, né? E aí, estar preparado tem a ver com vários fatores. Então, primeiro é você ter uma tese bem definida, bem colocada, determinar quanto de dinheiro você precisa captar para você não ficar... Pô, acabei uma captação, já tem que começar outra. De novo, é um processo estressante, né? M&A. Então, assim, é bom você captar um volume de recurso que te dê uma tranquilidade por um período no seu plano de negócios. Que isso vai depender do plano de negócio, mas que normalmente você colocaria 1 ano e meio, 2... mais para 2. Tá? Ao mesmo tempo, também não faz sentido você captar um volume de dinheiro que você não vai usar nesse período. Porque aí você vai se diluir à toa, né? E a gente já viu aqui companhias maravilhosas que foram vendidas e tinham 200 milhões no caixa, né? Ou seja, aquele empreendedor se diluiu, o dinheiro ficou no caixa, ele não conseguiu usar, ele fez um mau uso da diluição dele, que é uma diluição cara, porque é uma transação de equity, para um dinheiro que não gerou valor, né? Ele não foi posto para ser investido da maneira correta. Então, assim, captar de menos é um problema, porque vai te gerar um estresse, uma fadiga de M&A e ficar rodando processos. E lembra, né? Você está entrando sócios novos, aí você precisa alinhar interesse de mais gente, a governança já complica, e a cultura. Por outro lado, captar demais também, cara, você está se diluindo naquilo que é mais importante para o fundador, que são as ações da companhia e o valor dele na saída, né? Então, achar esse ponto de você estar fazendo um M&A na hora certa, né, com uma certa serenidade de caixa, ou você vai captar o valor suficiente, né? Nem menos nem mais. Então, esses são desafios que a gente vê e que são difíceis para o empreendedor que está vivendo o dia a dia atolado com um monte de coisa, né? E ter que pensar nisso, né? E colocar a cabeça para fora, né? Então, esses são pontos. Além disso, na preparação, tem uma questão de preparação da própria companhia, né? Alguns já têm estruturas jurídicas que estão prontas para isso, outros não, precisam ser criadas, às vezes precisa ser discutida uma governança anterior entre os founders, né? Um alinhamento de stock options, né? Então, assim, você tem uma série de outros pontos de preparação que são inerentes da própria companhia, que internos, a gente ajuda. Aí, que tem que estar tudo bem alinhado. Às vezes até um pouco da questão numérica também. Então, às vezes tem uma bagunça de balanço, de DRE, daquele começo de empresa em que as coisas não estão muito bem organizadas no plano de contas, né? Então, a gente precisa percorrer esses caminhos, né? E aí, depois a gente vai para questões de desafios em relação ao mercado, né? Então, qual é o perfil de investidor que a gente vai conversar, o quanto isso se alinha com você e trazer esse dinheiro que vai ser mais do que dinheiro, né? Então, vai ser um sócio que, de fato, vai somar naquilo que aquele fundador está buscando. Seja um sócio mais ativo, seja um sócio experiente, seja um capital institucional, né? Nem sempre a melhor transação vai ser necessariamente trazer um fundo para um processo de crescimento, né? Às vezes você consegue sociedades com um estratégico, por exemplo, minoritário, que vai te trazer mais do que dinheiro. Então, assim, a gente precisa sempre pensar no caso a caso, na companhia e na cabeça daquele fundador e no sonho que ele tem. Então, esse é o ponto. Mas eu diria que as grandes dificuldades para o começo de um processo é isso aí. Depois, obviamente, a gente vai enfrentar dificuldades de negociação e tudo mais, mas eu acho que vencido esse início e esse encaixe, o resto é a transação. E daí eu queria aproveitar a tua experiência e tua bagagem para ter uma ideia do... Principalmente pensando em fintechs, mas do raio-x desses empreendedores, assim. Trazer minha visão, eu conheço, assim, alguns, e é mais aquele executor, aquele cara técnico, aquele cara que entende muito do produto de pagamentos muito bem, ele entende de crédito muito bem, ou entende de
computação muito bom, enfim, mas não é o cara tão administrativo. Esse cara que realmente, assim, não é um contador, não é o cara que estudou administração, não é o cara... Alguns até de economia, mas enfim, não é o grande economista. É aquele que estudou economia, viu que tinha uma oportunidade lá e foi para o mercado de crédito e tudo mais. Como é que é o raio-x que você vê? Que pessoas que passaram aí por você e tudo mais disso. É esse executor ou não? Você vê esse empreendedor qualificado mesmo, preparando a empresa dele para uma aquisição, para captação e tudo mais? Vamos lá. Eu acho que como esse aqui é um setor regulado, né, diferente de outros setores, tem uma preponderância maior de você ver ex-executivos, né, que vivenciaram aquele mercado dentro de um ambiente incumbente, identificaram uma puta oportunidade que eles não conseguiam desenvolver dentro daquele ambiente, e aí saíram e fundaram, né, suas companhias. Então, eles têm esse perfil até mais, né, técnico, como você mencionou. Em outros setores, a gente vê menos isso, né? E a gente vê até fundadores um pouco mais jovens do que geralmente aqui no ambiente das fintechs, né? Por outro lado, assim, de novo, né, o fundador é, por definição, alguém que quer resolver um problema, que identificou uma boa oportunidade e que tem uma veia empreendedora de resiliência, de buscar o diferente, o novo, de construção. E que ele se vê muito motivado dentro do ambiente da companhia que ele fundou, que fundou com amigos, vis-à-vis o ambiente, né, das corporações, com seus mundos executivos para serem trilhados. Então, esse geralmente é o perfil que a gente encontra. Geralmente entre os 40 e 50 anos de idade. Né? Então, assim, tudo bem, a gente encontra lá, às vezes, os de 35, mas geralmente ele fundou com 35. E daí ele já está nesse processo. E quando a gente vai encontrar com ele, que né, você me perguntou, acho que mais cedo, o que a EGC faz? Né? A EGC geralmente trabalha da rodada B para frente, né? E nas saídas. Mas a gente conversa, e é legal deixar aqui para os associados todos, a gente presta mentoria para todo mundo. Né? Então, assim, não, quero saber como é que está o meu mercado, como é que estão os compradores, como é que está aqui esse segmento e tudo mais. Pô, marca um café comigo lá na EGC, a gente vai sentar, vai conversar especificamente sobre o seu segmento. É bom, que já vai acompanhar, já começa um namoro. Isso, a gente acompanha muita gente, a gente dá mentoria, a gente conta o que está acontecendo lá fora, porque, de novo, a gente conversa com, né, as companhias no Brasil e fora, dá cobertura, às vezes mostra coisas operacionais que essas grandes companhias estão fazendo lá fora, o movimento de M&A que eles fizeram comprando empresas fintechs, né? O que eles estavam buscando preencher em planos estratégicos e que a gente imagina que os incumbentes aqui vão acabar fazendo a mesma coisa, ou que, de novo, né, ele pode buscar uma liquidez com essa companhia estrangeira, que às vezes está ou não está no Brasil. Tá? Então, a gente fomenta muito essa troca e essa conversa com esse ambiente empreendedor. Né? Especialmente para fintechs, a gente tem um público que geralmente, na média, é um pouco mais velho do que as outras startups. E a gente tem, na média, um pessoal mais técnico, ex-executivos, do que em outros setores, que às vezes você encontra pessoas que acabaram de sair da faculdade, né? Que são mais jovens e estão ali tentando fazer alguma coisa diferente. Então, o mercado de fintechs é um pouco mais preparado para passar por todo esse processo. E daí eu queria, assim, já quase fechando aqui dentro desse nosso bate-papo, mas assim, se você puder falar, alguns cases assim que passaram por vocês dentro do segmento financeiro, que foram bons, enfim, o que você pode comentar aí de casos de sucesso. Vamos lá, acho que a gente tem, assim, diversos. Sim, né? Nesse tempo todo. Não, até brincaria para falar, poxa, entra lá no site da EGC, porque eu não quero correr o risco de esquecer de ninguém aqui. Mas, enfim, acho que a gente já transacionou com todos os incumbentes. Então, a gente fez a operação lá da Zup, que é o Itaú. A gente fez a operação do Bex, com uma investida do Grupo Santander, que é a Ebre. A gente fez a transação da Trademaster com o BV. A gente fez transação com o BTG, com o Kawa e com diversas outras assets. Com a XP também a gente fez algumas assets. Então, assim, a gente, de fato, já andou aí por todo o setor e fez transações, de novo,
no mundo das assets, dos agentes autônomos, infraestrutura de mercado de capitais, crédito, né? Esse ano a gente fez lá a FarmTech, por exemplo, no crédito agro. A gente fez em cripto Foxbit, que foi muito legal. Então, assim, a gente assessorou os mais diversos subsegmentos, né? No mundo do conteúdo, a gente fez economática, por exemplo. Então, assim, a gente já rodou... Diversos cases, realmente. Da ponta de produção de conteúdo para o setor até, de novo, né, transações, meios de pagamento, câmbio, né? Então, a gente tem transações nos mais diversos segmentos, a gente tem transações com esses incumbentes, transação, né, a Serasa comprou uma fintech que a gente assessorou esse ano. Então, assim, a gente tem aquilo que você falou, né, companhias de outro setor vindo e fazendo transações para cá. É um setor, de fato, que movimenta muito M&A, que a gente tem uma leitura de mercado dentro da GC muito ampla para explorar e trazer um nível de competitividade para o processo e isso resultar em preço e diferencial de preço para o cliente. Muito bacana, muito legal. E termino aqui dizendo o seguinte, dentro dos fundos de investimento, né, o setor de serviços financeiros é uma coisa que sempre interessa, né? É um setor regulado, então isso já dá para o fundo uma sensação de compliance e diligência diferente de outros setores. É um setor que é fácil dele entender, né? E que globalmente funciona de forma parecida, né? Você pode até ter questões particulares da regulamentação em um país e outro, mas de forma geral o dinheiro ele segue um estándar meio padronizado e é fácil de entender e as figuras estão presentes em todos os países, então isso é muito legal para o gringo entender, diferente de outros setores que às vezes têm verdadeiras jabuticabas. E é um setor que se enxerga muito essa liquidez da saída. Então, o investidor ele quer entrar porque ele enxerga que vai ter um comprador depois para ele vender a participação dele. Então, isso é muito legal, porque tem diversos fundos que falam eu não invisto em infraestrutura, eu não entro no setor de consumo, eu não entro em industrials. Mas em serviços financeiros, eu nunca encontrei um fundo... Tem fundos que são especializados, né? Mas eu nunca encontrei um fundo que falasse que não investe em serviços financeiros. E isso faz com que tenha uma abundância, né, de capital para essas companhias. E, de novo, toda vez que eu tenho mais interessados, me ajuda muito na questão de preços, de valuation, né, de opcionalidades para o cliente na mesa. Então, a gente tem N cases de sucesso, né, em todos os subsegmentos. Trabalhamos muito no setor, então a gente fica lá cobrindo e falando, né, com todos esses compradores, globalmente falando, né? E estamos sempre com o radar ligado para entender o momento de movimento de cada subsegmento. Legal. E o que a gente não falou aqui, que a gente tem que falar, tem que deixar aí como recado? Uau! Vamos lá. Eu acho que o maior ponto assim, para o empreendedor é estar preparado. Tá. Né? Eu acho que assim, você não precisa fazer um M&A se a proposta não é boa, se não te atende, se você não está precisando de caixa. Mas você estar preparado e ter o radar ligado te permite aproveitar janelas de mercado. E, às vezes, se preparar com tempo demanda pouco esforço da organização. E quando você tem que deixar para a última hora, é muito mais doído, né? Então, eu acho que assim, o empreendedor ter na cabeça dele, na agenda dele, pensar em M&A é uma coisa importante. Seja porque ele vai precisar de um capital em algum momento para um plano de expansão, seja porque ele vai comprar alguém no caminho, seja porque o regulador vai demandar um reforço de capital, seja porque em algum momento ele pode querer uma liquidez total ou parcial, ou vai querer aproveitar um momento, né? Então, não deixar para pensar quando o negócio estiver na frente, porque ele não vai aproveitar da melhor forma e extrair o maior valor disso. Então, eu acho que assim, ter no radar é um tema leve, é um tema interessante. A gente brinca, né, que a Faria Lima, às vezes, é a consultoria da vida real, porque você conversa com pessoas, né, dos fundos, são grandes investidores, são críticas construtivas, são análises interessantes, são visões, às vezes, estratégicas. Né? Às vezes, você faz um non-deal roadshow, conversa
com players de mercado e você fica mais tranquilo de como investir sua verba de marketing, para qual caminho você quer seguir ou qual nova tecnologia você vai priorizar, né? Então, existem vários insights que vêm como efeito colateral do processo, mas que são muito ricos se você souber aproveitar. Então, eu acho que assim, estar preparado, ter isso na sua agenda e ter isso no seu radar, eu acho que é um ponto muito válido que a gente vê em geografias mais maduras, como Estados Unidos, como um item natural da pauta do acionista e do CEO da companhia sempre está checando esse assunto, né? Como ele checa a estratégia da companhia. Então, é um item que faz parte dessa reflexão. E no Brasil, não. Né? As pessoas deixam para pensar, para falar do assunto, quando e se acontece. Então, eu acho que esse é um ponto que vale a pena lembrar. Que vale a pena deixar aí no radar. E, bom, vocês devem estar ativamente procurando as fintechs, falando com elas. Mas as fintechs que querem falar com vocês, o melhor caminho é o site? Como é que é? Olha, acho que assim, no meu LinkedIn tem lá o meu e-mail, né? Deve ter meu celular, porque meu celular é público. Então, assim, é só mandar uma mensagem, WhatsApp, e-mail, falar, eu sou fundador dessa empresa, queria muito bater um papo com vocês, queria muito entender o timing desse subsegmento aqui. Estamos sempre à disposição para tomar um café. De novo, a IGC é a casa do empreendedor brasileiro e a gente chama de casa mesmo, porque é assim que a gente quer que o empreendedor se sinta lá, né? E vamos se conhecer. M&A é um namoro longo, né? Porque envolve muita confiança, né? De novo, o empreendedor vai passar por aquilo poucas vezes na vida e é alguma coisa muito relevante. E o M&A não é só uma transação, é a concretização de um sonho, é a materialização de anos de trabalho, um projeto, relações societárias, pessoais. Então, assim, é extremamente delicado cuidar disso. A gente faz isso há anos, cuidando desse momento tão especial. E você precisa, às vezes, de um namoro longo para ter confiança. E essa confiança vai resultar num trabalho de muito sucesso entre a gente. Então, assim, a gente está de portas abertas para receber, tomar cafezinho e conversar e poder orientar também. De falar assim, volta aqui quando você tiver tanto de faturamento, ou tal produto, ou tal serviço, ou vou ficar com você no radar, agora não é a hora, porque o teu segmento vai ter uma mudança regulatória e ninguém vai fazer nada antes disso. A gente acompanha muito as mudanças regulatórias. Mas, saindo da mudança regulatória, vamos voltar a falar. Então, a gente precisa começar um diálogo, começar um namoro, né? E na hora certa as coisas vão acontecer. O que eu puxei muito foi isso, do nosso bate-papo aqui, mas é importante, às vezes, estar preparado, porque vai melhorar a contabilidade dele, vai melhorar o compliance, vai melhorar essa comunicação que ele tem já interna de... Então, todos aqueles desafios que você falou, é importante a fintech, a startup já está preparada para isso, mesmo que ela talvez não precise, ou mesmo que ela não entenda, porque só vai deixar ela mais forte ainda. É isso. Esse é o nosso maior objetivo em estabelecer esse diálogo com a comunidade. É poder, em troca dessa conversa e da chance da gente poder um dia trabalhar juntos, oferecer a nossa experiência, a nossa leitura de mercado para ajudá-los na companhia nesse momento deles mesmo. Né? E aí, poxa, se um dia tiver a oportunidade de a gente trabalhar juntos, vai ser um prazer. Legal, muito bom. Quero agradecer você aqui, muito bom agradeço. Esse bate-papo. Gostei, quero voltar. Ótimo, muito bom. E daí agradecer você também, que acompanhou aí todo esse conteúdo. Se gostou, comenta aí, dá like, compartilha, manda pros amigos. E spoiler, assim, no próximo ano, 2025, a BFintech junto com o IGC, vamos preparar mais conteúdo. A gente tá com uma linha, tá com bate-papo lá com o pessoal, para fazer uns conteúdos até mais educacionais mesmo. Não tá um bate-papo, mas umas aulinhas, alguma coisa assim, para o pessoal estar preparado para isso. Vai ser um prazer, super obrigada. Bom, feliz 2025 para todo mundo. Obrigado mesmo.